Queridos, abramos a palavra do Senhor. No livro de 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós exporemos, irmãos, hoje pela manhã e à noite, do versículo 1 ao versículo 19. Queridos, nós terminamos domingo passado a série da Epístola aos Hebreus e nós, antes da pandemia, nós estávamos tendo uma exposição sequenciada de um livro a cada domingo do mês. Então, primeiro domingo do mês, manhã e noite, Gênesis. Segundo domingo do mês, manhã e noite, Mateus. Terceiro domingo, manhã e noite, Romanos. E quarto domingo, manhã e noite, Hebreus. Quando nós voltamos da pandemia para a nossa reunião presencial, para os cultos públicos, optei então, em conversa com o conselho, retomarmos a exposição apenas de Hebreus, por causa desse contexto em que a igreja não pode estar junta nos dois cultos, para concluirmos então a exposição aos Hebreus. A ideia seria então nós seguirmos com a exposição da Epístola aos Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos. Porém, irmãos, se aproxima o nascimento da minha filha, Cristine, e em conversa com o conselho, a partir desse mês, né, novembro, até ela nascer e quando ela nascer, eu terei as férias e depois terei um tempo de licença. Então, nós não seguiremos as exposições sequenciadas normalmente, mas nesse período que nós passarmos, nós vamos retornar a algumas exposições que foram feitas há alguns anos, ou em 2018, em 2019, início de 2019, para retomarmos algumas verdades e alimentarmos a nossa alma com a palavra do Senhor. Então, dessa feita, só explicando para os irmãos por que hoje vai ser 2 Reis, e a partir de agora vai ser diversos textos aleatórios por essa razão. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 a 19, diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu-lhe o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu, Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, levanta, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o meu nome, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai,
Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque não mais oferecerá este teu servo holocaustos em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, como o salmista nós dizemos, Senhor, abre os nossos olhos para que entendamos as maravilhas da tua lei e amemos mais ao Senhor e creiamos no Senhor. Que o nosso coração seja cada vez mais cativado a ti e os nossos afetos, toda a nossa alma, seja voltada para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis são 4 livros na nossa Bíblia, que na Bíblia hebraica compõem um único livro dividido em 4 partes. Então, 1º, 2º, 3º e 4º reinos. Essa é a estrutura desses livros. Eles foram escritos não por um único autor, mas por diversos autores, não se sabe ao certo com precisão, mas estima-se que a maioria deles sejam profetas. Por exemplo, estima-se que 2 Reis provavelmente foi escrito pelo profeta Jeremias. Com que propósito, irmãos? O livro de Reis foi escrito com o propósito de mostrar 2 coisas ao povo de Israel. Primeiro, que Deus havia estabelecido uma dinastia, que reinaria sobre Israel, e era essa dinastia que o povo de Deus deveria submeter, a dinastia de Davi, e depois mostrar a Israel, especialmente a Judá, o porquê que eles estavam sendo levados para o exílio babilônico, mostrando assim toda a história do povo, desde Samuel até o período pré-exílio, ou a ocasião do exílio, mostrando, vocês estão sendo levados para o exílio babilônico porque vocês estão sendo disciplinados. Vejam a história de vocês. É por isso que o Senhor disciplina vocês. Aqui, irmãos, o texto de Reis, então, nos narra uma situação da relação do Reino do Norte, Israel, onde Eliseu profetizou, com um indivíduo de um império internacional que dominava Israel, que estava em guerra com Israel, que era o império da Assíria. Então aqui, irmãos, esse texto, ele pode ser dividido em 3 momentos, essa narrativa. Primeiro, de 1 a 8, quando a apresentação de Naamã, o autor nos apresenta quem é Naamã e a ida dele a Jerusalém. Depois, do 9 ao 14, a instrução para a cura, a reação de Naamã e a reação dos seus oficiais e a cura subsequentemente. E por último, as consequências da cura da lepra em Naamã e o culto que ele presta ao Senhor. O que nós vamos fazer aqui, irmãos? A nossa exposição, como já foi falado, essa exposição desse texto será em 2 partes. Essa será a primeira parte da exposição e à noite nós veremos a segunda parte da exposição. Nós observaremos elementos do texto e então veremos a interpretação desse texto e as aplicações dele para a nossa vida. O que o Senhor está querendo nos ensinar aqui, irmãos, nessa porção da sua palavra? Quando nós chegamos no versículo 1 a 8, irmãos, desse capítulo, do capítulo 5, o autor nos apresenta quem era Naamã. Quem era Naamã, irmãos? Veja, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Irmãos, Naamã, ele era um oficial do exército da Síria. A Síria, irmãos, era um império
rival do povo de Israel. E ele não é qualquer um aqui, irmãos. Naamã não é qualquer um. Veja, o texto fala que ele era grande homem diante do seu senhor. Diante do rei da Síria, esse Naamã era um grande homem, era um grande oficial. Percebe, irmãos, o que está sendo colocado para nós aqui. A Síria era um dos principais inimigos de Israel, e aqui é Naamã, o maior oficial da Síria. A Síria, irmãos, foi a maior ameaça militar externa do reino de Israel nos tempos de Elias e Eliseu. Desde os tempos de Saul, irmãos, a Síria era oponente de Israel. Isso é falado em 1 Samuel, em 1 Reis, em diversas narrativas, mostra esse confronto que houve entre Israel e a Síria, queridos. Ou seja, Naamã era um dos maiores oficiais de um dos maiores inimigos militares de Israel. E não apenas isso, irmãos. O texto expressamente nos diz que ele tinha, veja aqui no versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veja, ele não era simplesmente inimigo de Israel, o oficial do exército do maior inimigo de Israel, mas ele explicitamente tinha uma escrava na sua casa. E de onde era essa escrava? Israelita. Eles tiraram ela de Israel e a tornaram escrava, e ela servia na sua casa a sua esposa. Esse era Naamã, irmãos. Não se esqueça dessa informação, queridos. Naamã representava um dos maiores inimigos de Israel naquele tempo, além de ser gentio, além de não ser um judeu. Com isso, irmãos, o texto nos informa que Naamã, ele era leproso. Veja o versículo 1 ainda no finalzinho dele. Ele era herói de guerra, porém leproso. Naamã, irmãos, ele possuía uma doença chamada lepra. Que basicamente, irmãos, essa doença é basicamente uma doença de pele, né? Isso é tanto na descrição do texto bíblico, quanto hoje nós sabemos que é uma doença de pele. Porém, irmãos, no conteúdo da revelação do Antigo Testamento, no contexto da revelação progressiva do Antigo Testamento, essa doença, presta atenção, era mais que uma simples doença, irmãos. A lepra no Pentateuco, queridos, ela possui uma conotação moral e espiritual. Como assim, pastor? O que é que significa? Na teologia da lepra, irmãos, se nós podemos chamar dessa forma, a lepra, ela era uma doença física usada para simbólica e cerimonialmente representar a contaminação do pecado. Um exemplo, embora não tenha um paralelo exatamente proporcional, mas uma doença cegueira, que nós não conseguimos ver, é associada à nossa cegueira espiritual. Muitas vezes os apóstolos, os salmos falam dessa forma. Aqui, irmãos, além de um simples paralelo, a lepra, ela foi, na revelação, na teologia bíblica, usada para passar uma mensagem, um significado acerca do evangelho. Ela era simbólica e cerimonialmente mais do que uma doença de pele. Ela tinha um aspecto, uma conotação espiritual. Queria expressar, na verdade, um aspecto espiritual. Como é que nós vemos isso, irmãos? Como é que nós vemos esses aspectos que nós estamos falando aqui da teologia? Primeiro, para nenhuma doença, irmãos, havia purificação cerimonial. Se você for no Pentateuco, não havia nenhuma purificação cerimonial para a doença. Você tinha purificação cerimonial para o ciclo menstrual da mulher, você tinha purificação para pós-parto, mas para a doença, a lepra era a única que tinha uma purificação cerimonial. Havia sacrifícios específicos para ela. Quando o indivíduo ficava com lepra, ele procurava não um médico, mas um sacerdote. Segundo, irmãos, quando Deus punia alguém por causa de um pecado, uma das punições que Deus usava era a lepra. Ele aplicava a lepra como punição do pecado, irmãos. Por exemplo, isso ocorreu com Miriam, quando ela se rebelou contra Moisés. Isso ocorreu com Geazi, a partir do versículo 20, no nosso texto isso vai ficar claro. E isso aconteceu com o rei Uzias, quando ele fez aquilo que não era do agrado do Senhor, o Senhor contaminou com a lepra. E terceiro, irmãos, as curas de lepra que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou nos evangelhos são mais que curas de doenças. O texto, irmãos, os evangelhos nos mostram recorrentemente o Senhor curando diversas doenças. Mas todas as curas, irmãos, que ele fez apontavam para uma realidade maior. Não era simplesmente curar a doença pela doença. Ali nos mostrava pelo menos duas coisas. Primeiro, que Cristo veio restaurar não apenas a nossa alma, mas o nosso corpo. A obra de Cristo não é apenas para nos fazer espíritos pulando de nuvenzinha em nuvenzinha. Não, era restaurar a criação
Então ele opera no nosso corpo, curando a doença, mas também, irmãos, dependendo da doença, ela apontava para uma realidade espiritual. E a lepra estava exatamente nesse contexto, irmãos, da cura do nosso Senhor. Quando ele curava um pecador com lepra, ele queria nos mostrar que ele curava um pecador do seu próprio pecado. Então, irmãos, a lepra na Escritura Sagrada estava intimamente ligada à contaminação espiritual. Só para deixar claro, irmãos, não é simplesmente que quem é leproso é um pecador miserável, não é esse o ponto. Mas a realidade, a existência da lepra, o Senhor separou essa doença para que por meio dela, aqueles que estivessem contaminados com ela e todo o processo de tratamento dessa doença apontasse para uma realidade espiritual maior. É por isso que você chega em Levítico e tem uma série de cerimônias específicas para a lepra. As pessoas perguntam, por que isso? Aí alguns falam assim, não, é simplesmente porque Deus está mostrando para nós como que ele cuidava sanitariamente de Israel. Não, irmãos. Sem dúvida, isso é um ponto, sim, não pode ser desconsiderado. Deus, ele cuidava sanitariamente do seu povo. Nenhum povo da época de Israel tinha os cuidados sanitários como Israel tinha. Isso, cuidado do Senhor para com o corpo de Israel. Mas é muito mais do que isso, irmãos. E o texto vai nos mostrar exatamente isso, irmãos. Naamã, ele era leproso. E então, queridos, vem a reação da menina. O texto nos mostra a reação da menina diante dessa realidade. Veja, a menina, ela era, versículo 2, claramente uma escrava, uma cativa, dizendo que Naamã a tomou de Israel para levar para a Síria, para ficar na sua casa. Ela foi tirada dos seus pais por Naamã e foi colocada na casa de Naamã para servir a esposa de Naamã. Então, ela claramente diz, mesmo a esse Naamã, se o meu senhor, isto é, Naamã, fosse a Israel, ele encontraria cura. E então, irmãos, nos é apresentado em oposição à reação da menina. Vejam, a menina israelita fala isso com fé. Se o meu Senhor for a Israel, ele vai encontrar cura no profeta. E então vem um contraponto com o rei de Israel, que quando recebe uma carta, ele rasga as suas vestes em desespero, como quem diz, não há cura. Então há um grande contraste entre ela e o rei aqui. A menina, irmãos, Naamã foi para Israel ouvindo a menina, até o rei da Síria. Primeiramente, ele pediu ao rei da Síria uma carta. Depois, ele foi ao rei de Israel pedindo ajuda, entregando essa carta. E no meio do desespero do rei de Israel, achando que o rei da Síria queria, na verdade, confusão, queria briga, queria tirar aquele estado de paz momentânea que aquelas nações estavam vivendo para ter uma guerra, um conflito, ele se desespera. Eliseu ouve essa situação e manda um mensageiro para o rei de Israel. Acaso não há profeta em Israel? Por que tu te desespera desse jeito? Manda a mim, eu sou o profeta do Senhor em Israel. Eliseu, irmãos, era o profeta, discípulo e continuador do ministério de Elias no reino do norte. Lembra, irmãos? O reino de Israel aqui está dividido em dois reinos, né? O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. E Elias e Eliseu profetizaram no reino do norte. Elias foi tomado pelo Senhor com carro de fogo, então Eliseu continuou o ministério de Elias no reino do norte. Essa aqui, irmãos, é a primeira parte da narrativa, nos apresentando os personagens, quem é quem nessa narrativa, e como isso vai trazer significado para o que vem em seguida, do versículo 9 a 14. Veja o que vem em seguida, versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Aqui, irmãos, o versículo 9 a 14, nós chegamos num ponto alto na narrativa. A narrativa ela faz como que um trilho de montanha-russa. Já viu um trilho de montanha-russa? Ele começa baixo, vai subindo, subindo, subindo. Ela tem um pico e então desce. Esse trecho aqui, do 9 a 14, é exatamente o pico dessa narrativa. O ponto crucial para onde tudo foi caminhando e de onde tudo vai se desenrolar posteriormente. Que narra Naamã chegando à casa de Eliseu e Eliseu manda um mensageiro falar com Naamã. Ou seja, ele mesmo não vai até Naamã. Eliseu diz, traze-o a mim. Naamã chega na casa de Eliseu e Eliseu manda um empregado, um mensageiro, vai falar com ele. E Eliseu não foi.
E então, irmãos, o mensageiro foi e deu a instrução que ele vá até o Rio Jordão, lave-se 7 vezes e você vai ficar curado. Queridos, isso gera uma terrível resistência no coração de Naamã. O texto nos diz que Naamã esperava que Eliseu fosse pessoalmente até ele, que fizesse um ritual fantástico, mirabolante, e movesse mãos e falasse o nome do Senhor e todo aquele negócio para ele ser curado. E ele manda um mensageiro. Mas a cura é me lavar 7 vezes no Rio Jordão, esse rio sujo de Israel. Por acaso não tem rios mais limpos, ele fala, de onde eu vim? Rios muito mais belos e puros. Então, irmãos, ele fica indignado com um simples ritual, que seria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele fala isso que nós acabamos de falar, versículo 12. Não são porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que os das águas de Israel? Ele fala, lavar no rio, muito melhor tais rios do que esse de Israel. E ele fica indignado, irmãos. Nessa situação, queridos, os oficiais de Naamã tentam apaziguá-lo, seguindo a seguinte lógica. Meu senhor, versículo 13, veja, por favor. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas disse, lava-te e ficarás limpo. E aqui ele segue um raciocínio muito claro. Senhor, tu vieste de tão longe para Israel. Se ele dissesse qualquer coisa mirabolante, dar 7 mortais para trás, chupando manga, tu não faria? Qualquer que fosse a coisa difícil, Senhor. É só se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Vai e lava-te. E então, depois de convencê-lo, depois dos oficiais convenceram Naamã, ele vai e faz. E aconteceu exatamente o que foi dito, predito. Ele ficou curado e limpo. E então, irmãos, vem o versículo 15 a 19, o final da narrativa, com as consequências na vida de Naamã dessa cura. Naamã, irmãos, ele volta da cura professando ao Deus de Israel. Veja o versículo 15, por favor. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Aqui, irmãos, Naamã volta professando o Deus de Israel, oferece um presente a Eliseu. Eliseu não aceita, e então surge uma questão concernente ao culto, que vai do versículo 17 ao 19. Aqui, irmãos, Naamã ele pede uma porção da terra de Israel para que ele sacrificasse ao Deus de Israel na terra dele. E aqui, irmãos, está por trás, na mentalidade de Naamã, é uma mentalidade errada, mas revela um princípio piedoso. Ele declarou e professou que apenas Javé, o Senhor, era o Deus verdadeiro. Sobre toda a terra não havia nenhum outro Deus senão o Deus de Israel. E aí, por um princípio pagão, ímpio, em que diz que o Deus de uma determinada terra só pode ser adorado naquela terra, como se as divindades fossem divindades locais. Então, a divindade de Israel está restrita à terra de Israel, as divindades da Síria, à terra da Síria. Então, uma visão limitada de Deus. Naamã, então, pede uma porção de terra para levar essa terra para a Síria e ali adorar o Senhor. Está errado, irmãos, isso que ele está fazendo, porque Deus não é Deus apenas em Israel. Ele é Deus em toda a terra. Então, mas ainda assim, há uma inclinação sincera e piedosa de querer adorar apenas ao Senhor. Então, Eliseu consegue isso, e ele adianta uma questão que no seu exercício, na sua função, ele teria que se inclinar diante de Rimon, para que o seu Senhor se inclinasse em adoração a esse falso Deus. Mas ele mesmo não estaria em adoração, apenas estaria exercendo o seu papel, e Eliseu, então, despede-o em paz. Queridos, essa narrativa foi lida, ela foi agora sumarizada, resumida para os irmãos, para nós chegarmos ao ponto do que é que esse texto quer nos ensinar, irmãos. O que é que todo esse movimento da narrativa nos ensina acerca do Evangelho, queridos? Porque aqui há verdades preciosas, irmãos, sobre o Evangelho para nós. Geralmente, irmãos, muitos pregadores, quando expõem esse texto, eles tendem a moralizá-lo, enfatizando especialmente a menininha. Não é, irmãos, que não haja aplicações práticas de caráter moral. E nós veremos que há muitas aplicações. Basicamente, a segunda parte da exposição à noite vai ser destrinchando mais aplicações práticas desse texto, irmãos. Porém, queridos, como nós veremos agora, há algo muito mais além do que simplesmente seja como uma menininha, fale do Senhor como uma menininha.
muito mais amplo, irmãos, muito mais rico. Atrelar o texto apenas a isso é empobrecer aquilo que o Senhor está nos revelando aqui, irmãos. É diminuir aquilo que o Senhor está nos revelando aqui, irmãos. O Senhor nos revela algo maravilhoso sobre o Evangelho, que é o seguinte, irmãos. A salvação para os inimigos do Senhor vem das terras de Israel. É isso que o Senhor está nos ensinando com essa narrativa, irmãos, de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 19. A salvação para os inimigos do Senhor vem das terras de Israel. De Israel. Veja, irmãos, a salvação vem de Israel. Por que o raciocínio, irmãos, de Naamã quanto a se banhar noutros rios não estaria certo? Ora, queridos, de fato, os rios que ele elenca não seriam melhores que os rios do Jordão? Sem dúvida, irmãos, aqui eu não conheço nenhum desses dois rios, nem vi, muito menos o Rio Jordão. Mas, sem dúvida, ele faz essa comparação porque provavelmente esses rios eram mais limpos, ou mais bonitos, ou mais exuberantes. O Rio Jordão, passando no meio do deserto, poderia ser barrento o que fosse, raso. Por que o raciocínio dele não está errado quando ele simplesmente compara aspectos externos desses dois rios? O ponto aqui, irmãos, não é um poder miraculoso que haja nas águas do Jordão, nenhuma superstição. Não, irmãos. É porque o rio Jordão é o rio em uma terra. É a terra de Israel. E aqui o Senhor quer nos mostrar, irmãos, que a salvação, ela vem de Israel. Eliseu ordena que ele se lave nas águas que correm em Israel. E mais uma vez, irmãos, não é por um poder místico da terra de Israel, nem do rio Jordão, queridos. É por algo muito mais glorioso do que isso. A ênfase, irmãos, na geografia, por mais desnecessária que seja a nova aliança do Pacto da Graça, ela foi usada para a pregação do Evangelho na antiga aliança do Pacto da Graça. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, em João capítulo 4, versículo 22, dizendo à mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ainda, irmãos, na revelação da antiga aliança, abram, por favor, Miqueias capítulo 4, por favor. Miqueias capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Miqueias capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, irmãos: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor procederá de Jerusalém. De Jerusalém. Vejam ainda, irmãos, Isaías capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, por favor. Isaías capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Que diz, irmãos: do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé aqui, irmãos, é a descendência, é de onde vem Davi, é o bisavô de Davi. Do tronco de Jessé sairá um descendente, e das suas raízes um renovo. Perdão, irmãos, é o pai de Davi, tá bom? Jessé é o pai de Davi. Dele virá o descendente, e dele sairá um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Queridos, o que significa então esse ensinamento da parte do Senhor em Reis 5? Que de Israel vem a salvação do Senhor para os inimigos do Senhor. Significa, irmãos, que dos judeus de Israel viria aquele que traria salvação ao povo, aos ímpios, aos inimigos do Senhor. Cristo, irmãos, ele é um judeu. Cristo, ele veio de Israel. Deus conduziu toda a nação de Israel para que a partir dela saísse o descendente prometido e dele fosse salvo todos os inimigos do Senhor que crescem nele e se submetessem ao seu governo. É isso que o Senhor está nos mostrando, irmãos. Por isso que não era no rio Abana ou no rio Farfá, mas no rio Jordão que flui de Israel. Porque é de Israel que flui a fonte, é de Israel que veio o descendente, é de Israel que veio o Cristo.
Cristo, irmãos, é essa salvação. Eliseu apontou para o verdadeiro rio de Israel que flui, de onde flui vida e cura. Cristo é esse rio, irmãos. Eliseu curou lepra mediante esse rio. Cristo cura a lepra do pecado, irmãos, mediante Ele mesmo. Mediante Ele mesmo. E ainda, irmãos, a salvação, ela vem de Israel para os inimigos do Senhor, para os gentios. Muitos, irmãos, muitos dos textos que eu citei acima, eles mencionam gentios, se vocês perceberam. Veja, o versículo, Miqueias capítulo 4, ele fala das nações dizendo, vamos, subamos ao monte do Senhor. Em Isaías capítulo 11, faz referência a esse que viria de Israel para a salvação. Muitos fazem referência aos gentios, irmãos, aos não-judeus, aos homens que se levantam contra o Senhor. A salvação para todas as nações, irmãos, não somente para os judeus, era uma das mensagens mais recorrentes no Antigo Testamento. A salvação viria por meio dos judeus, mas não apenas para os judeus. Os judeus seriam um canal para essa salvação que Deus traria para povos espalhados por toda a face da terra, espalhado no tempo. Todos os povos, irmãos, lembremos dessas palavras, todos os povos seriam abençoados por meio de ti. Deus falou a Abraão, por meio de ti todos os povos da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que é que o Senhor estava falando, irmãos? O Senhor estava falando exatamente esse ponto, que eu trarei o Salvador de Abraão. E quando a revelação e a história continua, de Abraão vem a descendência, Israel. E de Israel eu trago o Salvador. Quando Eliseu fala, irmãos, vem a Israel. Quando a menina fala, em Israel ele vai encontrar cura. Quando Eliseu fala, vem ao profeta que você vai ver que é a cura. Veja, não era uma arrogância nacionalista da menina. Não era simplesmente uma arrogância do profeta Eliseu. Venha a mim que eu vou garantir para você que eu consigo curar. E quando ele fala do Rio Jordão de Israel, irmãos, não é uma tolice que acha que um rio tem poder para curar. Né, irmãos? Tudo isso, como revelação da parte do Senhor, nos mostra uma coisa muito mais gloriosa. A salvação para os leprosos, para aqueles que têm a lepra do pecado, ela vem em Israel, e de Israel vem do Senhor Jesus Cristo. Vem do Senhor Jesus Cristo. Abram, por favor, irmãos, Salmo 87, se Deus quiser, em tempo oportuno nós aprenderemos a cantar esse Salmo. Salmo 87. Já há muito tempo esse Salmo está metrificado, mas nossa igreja não sabe cantar ainda. Veja o que é que esse texto nos fala, irmãos. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações de todas, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Irmãos, do que esse salmo está falando? O salmista, ele começa exaltando, os filhos de Corá começam exaltando as portas de Sião. Pois, irmãos, ele não está exaltando portas de madeira. Ele está fazendo referência à glória da cidade de Deus, onde ele estabeleceu o seu trono visivelmente, o seu templo como um tipo da sua presença. E então, ele diz, o Senhor ama Israel, o Senhor ama Jerusalém. Coisas gloriosas sobre ti será dita. Então, ele começa a falar algumas coisas sobre a relação de Israel com as nações. Ele cita aqui, irmãos, Raabe. Ele cita aqui Babilônia, Raabe, irmãos, é uma referência ao Egito. Ele cita aqui Babilônia, uma nação inimiga de Israel. Ele cita a Filístia, Tiro. Todos esses povos aqui, irmãos, são inimigos de Israel. E o que é que o texto diz? Diz que o Senhor dirá, este e aquele nasceram em Sião. Sim, um egípcio, um babilônico, um da Filístia, um de Tiro. Vocês nasceram em Sião. Como quem diz, esses que são meus inimigos serão chamados meu povo. Esses que nasceram nessas terras em rebelião contra mim
serão considerados como se tivessem nascido em Jerusalém, em Sião. O que o autor está nos falando aqui, irmãos, o que os salmos nos falam, o que os profetas nos falam, o que segundo Reis 5 nos falam, é ecoando essa mensagem, essa verdade do evangelho. Não são apenas os judeus que são alvos da salvação, mas Deus alargou essa salvação para todos os povos, para todos aqueles que, sendo inimigo de Deus, se voltam do seu pecado e se entregam a Ele, são considerados como se tivessem nascido em Israel. Relacionado a algo interessante, porque todo o ofício, o ministério de Eliseu, ele se passou, irmãos, mais em relação com nações estrangeiras do que com os próprios israelitas. Muitas das suas narrativas lida com pessoas que são fora de Israel do que com os próprios israelitas, nos mostrando essa mensagem. Deus estende a sua salvação não apenas para os judeus, mas aquele que não é o seu povo pode se tornar o seu povo por meio da obra de Cristo, irmãos. Sem Cristo, queridos, todos nós somos gentios, inimigos do Senhor. Esse é o ponto que esse texto quer nos mostrar, irmãos. Veja, Naamã era um homem rico, de tal posição e útil ao seu país, que ele é considerado como o homem mais honroso diante do seu rei. Mas ele tinha lepra. Ele tinha lepra, irmãos. Você pode ser rico, de alta posição, ser bem considerado na sociedade, na sua cidade, no seu estado, no seu país, mas se você tiver a lepra espiritual, você não tem nada. Cristo precisa lhe curar. Se você quer cura, faça como Naamã. Ouça aquele que fala a respeito do grande profeta de Israel, Cristo Jesus, e vá até esse profeta buscando cura. Venha até ele. Você não precisa mais se deslocar geograficamente. Você não precisa ir para Israel, na Palestina, ou sucumbir às superstições que a Igreja Católica Romana, a Igreja Neopentecostais nutre, como se Israel fosse a Terra Santa até hoje, como se Israel fosse alguma coisa espiritual, como se o sonho de todo crente deveria ser ir para Israel, tocar o muro do Templo de Jerusalém, ver a tumba onde nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Não, irmãos. Isso é tolice. O Senhor usou isso para revelar a sua glória, mas não é para que nós ficássemos presos a isso, mas para nos mostrar essa verdade. Se nós queremos cura, nós devemos ir ao grande profeta de Israel, Cristo. Ele é que cura a nossa lepra espiritual. Ele é que nos sara da nossa contaminação, irmãos. Se você vem a Cristo pela fé, se você é gentio, o Senhor então te chama à reconciliação por meio desse rio que flui vida para a eternidade, Cristo. Essa é a nossa alegria, irmãos. Talvez se você não consegue perceber a igreja, você que já é crente, você não consegue perceber a relação disso para o seu coração, você e eu não somos judeus. Talvez você possa até ter alguma ascendência na sua família judaica. Mas esse texto nos mostra que nós aqui no Brasil, no século 21, que também nascemos com a lepra espiritual do nosso pecado, nós também somos alcançados por esse rio, se nós vamos até ele e nos lavamos nele, nesse rio, que é Cristo, irmãos. Que o Senhor nos faça amar cada vez mais, irmãos, esse rio que ele providenciou para nós. E à noite, nós continuaremos a exposição desse texto, vendo outros aspectos das verdades gloriosas do Evangelho e para a nossa vida a partir desse texto de 2 Reis. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, porque tendo nós nascido com a lepra do pecado, Senhor, tendo nós nascido no reino inimigo que se opunha ao Senhor, todos nós nascemos em Adão, Senhor. Todos nós nascemos como que rebeldes contra o Senhor, fora do jardim do Éden. E mesmo assim, Senhor, tendo sido esse o nosso estado, Tu nos enviaste, por meio dos Teus pregadores, para o grande profeta de Israel. Tu nos enviaste para o rio que nos cura. E esse profeta e esse rio, Senhor, é Cristo, o nosso amado e bondoso Redentor. Ó Senhor Deus, nos dá a graça, Pai, de vivermos
sempre confiantes no poder desse Cristo. Nos dás a alegria e a gratidão e a exultação de, sendo nós como Naamã, tendo sido alcançados pelo Senhor, agora somos israelitas, contados como teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.